Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de agora será o estudo número 6 sobre o tema Evangelhos e a Lei. Convido você para mais uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais um estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos auxilie, que tudo que fizermos seja para o tom e glória, que nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus, para que esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Bom, começando então o estudo de hoje, o texto nos diz: levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então aqui nós poderíamos levantar, por exemplo, a questão pobres ou humildes, né? Em que sentido ele estaria se referindo a essa bem-aventurança? Mas nós vamos passar, porque a nossa intenção é falar da questão dos evangelhos e a lei. Vamos ler o seguinte: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Então a questão é que quem seria o bem-aventurado, na verdade? O bem-aventurado seria aquele que confia em Deus apesar de qualquer coisa que venha acontecer, né? Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha que interessante, né? O contraste. Pobres, ricos, que tendes fome, que estáis fartos, os que chorais, os que rides, os que são odiados por causa do Filho do Homem e os de quem se fala bem. Então ele faz um contraste aí, né, colocando esse contraste, ele fala sobre os benefícios daqueles que passam por problemas e fala dos prejuízos pelos que passarão aqueles que aparentemente estariam bem. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então veja que Jesus está ampliando o aspecto do amor, que deve ser muito bem compreendido também. Nós precisamos ter uma noção clara do que é esse amor para também não tornarmos o conceito de amor um conceito antibíblico, né, em que qualquer coisa seja classificada como amor, qualquer insegurança de um pai para com o filho, que não corrige o filho com uma palavra mais forte, com, de repente, a privação de um celular, alguma coisa nesse sentido, e que a ausência de alguma punição nesse sentido seja vista como amor também. Então nós temos que entender o que é o conceito de amor na Bíblia, né? Para isso nós precisamos estudar a Bíblia e ver o que ela classifica como amor, o que ela classifica como misericórdia, como justiça, o amor como um misto dos dois, e aí nós poderemos entender exatamente o que seria isso. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. Então Jesus está aqui trabalhando no sentido de que nós possamos ajudar, que nós evitarmos o conflito físico tanto quanto pudermos, e buscarmos sempre ajudar as pessoas e mostrarmos um outro aspecto da convivência, né? Que é o quê? De podermos ajudar uns aos outros, ao invés de simplesmente fazer todo e qualquer tipo de oposição, muitas vezes desnecessária. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão do céu. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos
e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então ele fala sobre o constante cuidado que nós devemos ter com a régua que usarmos para medir os outros, para julgar, condenar os outros, não é? Lembrando que ele não está falando aqui a respeito de repreensão, ele não está aqui proibindo a repreensão que ele mesmo havia dito que deveria ser feita. Ele está aqui dizendo que nós devemos ter o cuidado, cautela, para não condenar, não usar de uma régua que não seja a bíblica para analisar a necessidade de cada situação, por exemplo, e principalmente o fazer algo esperando sempre alguma coisa em troca, né? O fazer algo para se autopromover, o fazer algo esperando que alguém retribua de alguma forma, então fazer algo com uma intenção que não seja de ajudar, mas sempre de usar de autopromoção para conseguir algo melhor. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Todo que for completo será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa de me tirar o argueiro que está no seu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Então veja que no mesmo contexto que Jesus fala de olha, toma cuidado para você não condenar o outro estando com um erro maior que o dele, ele também fala da árvore que dá bom fruto e mau fruto. Fala, a boa árvore dá bom fruto, a má árvore dá mau fruto. Ou seja, o testemunho diz muito sobre uma pessoa, e ele está deixando isso claro. Pois cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então ele fala, olha, aquilo que o testemunho da pessoa diz muito sobre ela, sobre o que ela está vivendo, sobre como ela deve ser considerada. Então veja que Jesus não está aqui dizendo que uma pessoa deve, independente do que ela faça, independente da arrogância, da prepotência que ela tenha, do fato dela estar em um pecado deliberado e fazendo isso abertamente, que, eu fazer de conta que não estou vendo. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo claramente que nós, para podermos auxiliar uma pessoa e repreender uma pessoa, nós devemos primeiro nos autoavaliar como nós estamos para que a nossa repreensão, o nosso auxílio não seja um mau testemunho, para que não seja algo vindo de uma hipocrisia, ou seja, medimos o outro com uma régua e a nós mesmos com uma outra régua. Isso não pode acontecer. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar. Então, veja que ele está... aqui nós já comentamos sobre isso, né? Então, o que eu quero enfatizar aqui com vocês é essa questão. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele fala, esse está bem estruturado. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependereis de igual modo, de todos de igual modo perecereis. Então Jesus está deixando bem claro que
A maldade do ser humano, nós devemos cuidar com a nossa maldade, com a nossa ingratidão, com a nossa vamos dizer assim, deliberação em pecar, né, o pecado deliberado, a nossa voluntariedade em pecar. Nós devemos tomar cuidado, ou seja, se não nos arrependermos, se mantivermos uma vida de pecado deliberado, ele fala, perecereis. Não há uma terceira via. Ou nós aceitamos a Jesus e lutamos contra o pecado, ou rejeitamos a Jesus e vivemos uma vida deliberada. Não existe como dizer que aceita Jesus e viver deliberadamente em pecado, sempre culpando o outro por enxergar isso e repreender. Isso não pode acontecer. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar desde fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começais a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então ele deixa claro que não adianta procurar entrar para o caminho da salvação e não estar disposto a renunciar a si mesmo, a viver a vida que Deus estabelece. E aí ele fala, né? Muitos procurarão entrar e não poderão. Mas por que não poderão? E ele coloca claramente aqui a questão da prática do erro, de fazer o que é proibido e não buscar mudar essa situação. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, que na verdade foi Deus que determinou, e transmitiu isso a Moisés, para lhe servir de testemunho. Então, o testemunho não era só se apresentar curado, mas o testemunho era seguir ao que determinava a lei, seguir ao que determinava as instruções dadas a Moisés, ao que era determinado, ao que as instruções determinavam. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aqui, né, pode-se questionar o aspecto aqui do arrependimento. Mas por que Deus chamaria os pecadores se não ao arrependimento? Então, eu vejo que o questionamento aqui da questão do arrependimento, ele fica claro no contexto, né? Assim, fica subentendido que ele está chamando, evidentemente, ao arrependimento, que constantemente Jesus fala aí da necessidade de arrependimento. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não podemos simplesmente olhar a uma pessoa e determinar que ela está perdida, que nós não devemos entrar em contato com ela. É claro que, se nós conversamos, já entramos em contato e a pessoa, ela não apenas se mostra em oposição àquilo, mas ela faz questão de deixar isso claro, nós devemos ter cautela em como vamos fazer para estar em contato com essa pessoa. Nós não vamos buscar os mesmos ambientes que ela. Só que nesse caso aqui, o texto está dizendo que ele se levantou e seguiu a Jesus. E aí Jesus continuou a companhia com ele. Então Jesus falou, olha, você tem a oportunidade de mudar de vida. E ele resolveu mudar de vida. Ele resolveu seguir a Jesus. E por isso Jesus estava com ele. Né? Ele não está dizendo assim, chamou a seguir Jesus e ele continuou fazendo o que era errado e Jesus foi lá e ficou com ele enquanto ele fazia o que era errado. Não. Ele está falando que ele chamou Mateus para servir a Jesus, chamou Mateus para segui-lo, e Mateus aceitou esse convite. Então veja que ele estava falando
quando esse questionamento, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Isso não fazia sentido em um grupo de pessoas que prezasse pelo arrependimento. Não faz sentido. Ou seja, não existe oportunidade de arrependimento para quem está no erro. O próprio Deus, em todas as escrituras de Gênesis a Malaquias, fala constantemente ao povo para que o povo se arrependa. Então veja que ter essa visão era desconsiderar o que estava escrito. Então Jesus estava de acordo com o que estava escrito ao chamar esses pecadores ao arrependimento e ao conviver com eles. Então não era ele que estava revolucionando o ensinamento, não. Ele estava apenas o quê? Restabelecendo e ampliando a compreensão de algo que já existia. É claro que ele estava no sentido benéfico da palavra, revolucionando a compreensão no sentido de ampliá-la, de torná-la mais clara dentro do que já existia, nesse caso. Mas ele não está aqui dizendo algo inexistente, pelo contrário, ele está reafirmando o que Deus já havia dito. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, o sacerdote sairá do arraial, o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então veja que isso foi determinado por Deus. Era necessário que o leproso sim comprovasse a sua purificação. Jesus não está aqui aprovando que Deus seja tentado. Quando Jesus anda lá e cura os leprosos, ele tinha o poder para isso, né? Deus concedeu o poder a ele para isso. Então ele não está dizendo simplesmente que eu devo andar no meio das pessoas que têm alguma doença contagiosa, imaginando que isso não possa acontecer comigo, que isso seria tentar a Deus. Da mesma forma que quando foi dito a Jesus: olha, se você acredita, lança-te daqui, porque está dito, a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E aí Jesus falou: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a menos que seja estritamente necessário e que no caso de Jesus haja condição de cura, não havia por que deixar de seguir o que estava na lei, no sentido de isolar o leproso para que ele não contaminasse outras pessoas, né? A lepra, o termo traduzido por lepra, leproso, ele possivelmente tinha uma gama de significado muito maior do que se imagina hoje quando a gente usa a palavra lepra, e o que foi traduzido por lepra aí, né? Mas qualquer coisa que tivesse aquelas características e que corresse o risco de ser contagiosa deveria ter o mesmo tratamento. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então veja que Jesus, quando ele fala em arrependimento, a necessidade de se arrepender, o auxílio ao arrependido, ele está basicamente reproduzindo o que já está nas Escrituras. Ou seja, que Deus é misericordioso, que ele auxilia os pecadores para que eles abandonem o mau caminho. Ou seja, isso já é um ensinamento bíblico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja que a ideia de que uma pessoa em erro ela poderia mudar, isso já é bíblico. E a ideia de que Deus pode preparar as pessoas para auxiliar umas às outras, para que uma sirva de bom testemunho, não só verbal como prático, não só teórico como prático, mas que as pessoas podem se ajudar e a mesma misericórdia que Deus teve de uma pessoa e tem das pessoas para que elas se arrependam, nós demonstrarmos aos outros também, dando a eles a chance de se arrependerem. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus.
proclamaram o jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E aí, olha só, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, ou seja, e deixará de destruir o povo, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seja, Deus deixou de lado a calamidade, a destruição que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Então veja, a Bíblia sempre caminhando nesse sentido, ou seja, Deus dá a oportunidade, as pessoas aproveitam, então elas são poupadas. Deus dá a oportunidade, reitera a oportunidade, as pessoas não aceitam, elas acabam sendo condenadas. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu. Veja que sempre Jesus se aproximava deles no contexto de cura, tinha o poder para a cura dessas pessoas. E advertindo severamente, logo despediu e disse: Olha, não digas a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, né? E aí, então, a mesma fala que nós lemos no texto anterior. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele, ou seja, o testemunho já estava dado. Então veja, quando as pessoas realmente querem mudança de vida, nesse caso a questão da cura, né? Elas foram até Jesus buscá-lo, ou seja, quando as pessoas realmente querem alguma coisa, não é? Elas vão atrás, elas vão buscar mudanças. Então, se nós queremos uma mudança de vida, nós devemos buscar essa mudança. E aconteceu que quando estava naquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, né, e aqui está em Lucas, vendo a Jesus, pede a mesma coisa, e ele fala, né, Jesus fala para que sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Então Jesus estava aqui no contexto de cura, as pessoas iam até ele e ele conseguia curá-las pelo seu poder. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, então aqui é a conversão de Mateus, né? E veja só o que o texto diz. Também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E aí os fariseus fazem a fala, né, a mesma questionamento que nós já vimos, e Jesus responde que ele chama essas pessoas ao arrependimento. O mesmo aqui em Lucas 5, de 27 a 32. Então, ou seja, Jesus está aqui, o contexto aqui está falando de pessoas que buscam mudança de vida. Não está falando aqui de um contexto de pessoas que estão deliberado e voluntariamente persistindo no erro depois de ouvir o evangelho várias e várias vezes, que não querem saber e as pessoas estão ali com elas, às vezes, muitas vezes sob o pretexto de estar servindo a Deus, mas na verdade estão ali se aproveitando de um momento, se aproveitando teoricamente da oportunidade de pregação para viver um ambiente inadequado. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, ou seja, ele não está dando uma ordem que eternamente essas pessoas não iriam ser recebidas, ir até lá. Ele está dizendo: ide antes, ou seja, a prioridade nesse momento é ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso eu vejo como muitas vezes mal interpretado, no sentido de que uma pessoa que trabalha para Deus não possa ser mantida pelos servos de Deus. O que é um erro, porque a própria Bíblia fala que o próprio Jesus era mantido por pessoas, inclusive por mulheres, né? Então, isso é um erro. Veja que, no mesmo contexto, Jesus diz: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjas para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento.
e só do alimento, se ele estava falando aqui no contexto de roupa, inclusive não. Digno é o operário do quê? Do seu sustento. Ou seja, é, é digno que uma pessoa que trabalha para o evangelho, que vive exclusivamente do evangelho, seja sustentada por aqueles a quem ele ajuda, ou que já foram ajudadas, ou que precisam financiar esse trabalho, para que ele possa ser dado gratuitamente, para que alguém possa oferecer um serviço gratuito a uma outra pessoa, ele precisa estar sendo auxiliado por um grupo de pessoas. Alguém tem que auxiliá-lo para que ele possa, porque ele precisa comer, ele precisa se vestir, então alguém precisa financiar aquilo. E quem financia? Os servos de Deus, aqueles que aceitam o evangelho e que aceitam financiar esse trabalho, que veem nesse trabalho uma utilidade, uma necessidade, então eles vão lá e se financiam para que essas pessoas possam que atuar gratuitamente a outras pessoas. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então veja que procurai saber quem é digno e hospedai-vos aí. E a hospedagem envolvia o quê? Eles iam ficar lá e eles iriam se alimentar, ou seja, pessoas que estivessem dispostas a auxiliá-los a financiar o evangelho. E é o que Jesus fala, que nós devemos ficar com uma meia-culpa eterna diante das pessoas que não aceitam? Não, ele fala o contrário. O trabalho foi bem feito. Foi feito o evangelismo da forma que deve ser feita. E a pessoa ainda assim não aceita. E foi feito, e a pessoa não aceita. Nós vamos ficar eternamente no meia-culpa. Ah, eu sou culpado? Não, ele fala, olha, fez o trabalho e a pessoa não aceitou, está na mão de Deus agora. É ela com Deus. Se ela quiser aceitar, ela tem a oportunidade de salvação. Se ela não tem, vai sobrar para ela o juízo de condenação. Então veja que nós devemos tomar. É lógico que nós devemos nos autoavaliar, analisar se estamos pregando da forma correta. Mas nós não devemos fazer disso uma regra de meia-culpa constante. Ah, eu que sou culpado, a pessoa não aceitou porque eu não preguei direito. Não. Se nós fizermos um bom trabalho, se nós buscarmos, apesar de não sermos perfeitos, fazermos um trabalho da forma mais adequada possível. Se fizermos isso e ainda assim a pessoa não aceitou, aí paciência, é ela com Deus. Nosso trabalho foi feito. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então veja que ele fala que os profetas e a lei, os profetas e os escritos também, nós podemos falar, né? Profetizaram até João, ou seja, a mensagem foi dada desde o Gênesis a Malaquias, a mensagem preparando o caminho para o que está acontecendo agora foi dada em todos os momentos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Veja que Jesus não está dizendo que não haverá rigor no julgamento, não haverá consideração se houve ou não arrependimento verdadeiro. Ele está dizendo, haverá menos rigor. Ou seja, se houve a oportunidade de se arrepender a uma pessoa e a pessoa não se arrependeu, então, e a oportunidade foi dada, então ela não tem desculpa. Não existe, Jesus não está dando nenhuma desculpa aqui em relação a Tiro e Sidom. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ou seja, fica aqui claro que todos tiveram oportunidade, todos vão ser julgados, haverá rigor para todos,
E cada um vai ser analisado conforme a oportunidade que recebeu e o que fez diante dessa oportunidade. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saísses a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saísses a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saísses a ver? Ou seja, o que vocês realmente querem? O que vocês realmente queriam encontrar ali? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, o povo que ouviu e foi batizado justificaram a Deus. Por outro lado, os fariseus e doutores que rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, rejeitaram não só deixando de ouvir e, consequentemente, por não terem aceitado, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados, sentados ali nas praças, clamam uns aos outros, dizem: Tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles que estavam rejeitando, eles estavam inventando motivos, basicamente, para rejeitar a mensagem. Então estavam buscando desqualificar a João, estavam buscando desqualificar a Jesus, apesar dos frutos que eles estavam que Jesus e João apresentaram, foram frutos de arrependimento, foram frutos de conformidade com a palavra, e ainda assim eles rejeitavam. Então Jesus está mostrando a hipocrisia, como eles estavam buscando ali inventar defeitos para rejeitar a mensagem que estava de acordo com a palavra. Então, ou seja, Jesus está deixando claro que ele estava indo de acordo com o que estava escrito, e ainda assim as pessoas não o aceitaram, assim como não aceitaram João o Batista. Aqui Jesus fala novamente do arrependimento, né? Já muito assentados em saco e cinza teriam se arrependido, se referindo a Tiro e Sidom. E aí ele fala: Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem ouve aqui, nós temos um grupo de pessoas, né? Então nós temos lá você, que representa Jesus, que representa o próprio Pai que o enviou. Então quem rejeita aquele que fala de acordo com a palavra, rejeita o quê? Ao próprio Deus. Então, aquele que se nós pregamos a palavra e a pessoa rejeita, ele não está rejeitando a nós, ele está rejeitando ao próprio Deus. E é isso que Jesus está falando. Ou seja, se eu prego de acordo com a palavra, é o próprio Deus quem está falando através de mim. Então, quem rejeita, rejeita a própria palavra de Deus. Se eu sigo o que está na palavra, se eu, ao repreender o irmão, adverti-lo, se ao falar para as pessoas da necessidade de arrependimento, eu estou falando de acordo com a palavra, então o próprio Deus está aprovando aquilo que estou fazendo. Eu faço e o próprio Deus está aprovando aquilo que está de acordo com a sua palavra. No momento que alguém rejeita, está rejeitando a própria aprovação de Deus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então veja, eles estavam passando pelas searas, estavam ali, o trabalho deles era basicamente o quê?
pregar o evangelho, curar as pessoas, auxiliar os necessitados. E aí eles passaram, eles estavam furtando? Não, porque era permitido pela lei que eles entrassem e comessem o que fosse necessário para que se saciassem. Era um mero capricho deles? Não, eles estavam com fome. Eles foram ali e a Bíblia diz o quê? Que eles colheram as espigas e comeram. Ponto. Ou seja, eles não fizeram nada que legalmente fosse proibido. Veja que eles não estavam ali saindo com a intenção de colher espigas, não. Eles estavam eles passaram pelas espigas, pelas searas, e passando pelas searas, caminho que possivelmente eles estavam fazendo para ir para algum lugar, e eles comeram. Diferente do que foi estabelecido lá na Torá, quando Deus disse: olha, eu já estou dando para vocês a quantidade suficiente para o dia, e vocês não têm que sair com a intenção de colher, ou seja, uma falta de conformidade com o que Deus estabeleceu. Aqui não é o caso. Aqui nós não estamos falando de um grupo de pessoas que ficavam ali apenas esperando para colher ou para pegar em dobro. Eles dependiam muitas vezes da boa vontade das pessoas. E aí Jesus estava mostrando que o fato de você estar perto de uma árvore, por exemplo, pegar uma maçã e comer, pegar um milho e comer, você tem uma árvore ali perto, está perto de uma seara ali, você comer, ele está dizendo que isso não era uma violação da cessação de atividades sabáticas. E ele, porém, Jesus, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Então ele está, veja, primeiro, ele está falando do aspecto da fome. E aí, se referindo ao aspecto da fome, ele diz, quando teve fome, ele, os que com ele estavam, o que ele fez, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, nós não podemos comparar uma situação de necessidade, de fome, com uma transgressão deliberada, por rebeldia. Não, então ele está dizendo, olha, eles estavam com fome, comeram o pão da proposição que não era lícito comer. Agora, e as espigas? Era proibido comer as espigas no sábado? Não, não era proibido. Era proibido você fazer aquilo como um trabalho, ou você tendo a condição de colher, na sexta você deixasse propositadamente para colher aos sábados. Mas não era o caso dos discípulos. Então Jesus está falando do aspecto primeiro da fome, ou seja, eles estão com fome, eles não estão fazendo isso por rebeldia, é o que Jesus estava colocando. Assim como Davi não fez por rebeldia quando comeu os pães da proposição, eles não estão aqui comendo por rebeldia, eles estão comendo por fome, colhendo e comendo. Então esse foi o primeiro aspecto que Jesus levou ao questionamento em relação ao sábado. Ele não está aqui comparando o sábado com os mandamentos cerimoniais. Ele está comparando uma situação de fome, de necessidade para comer uma espiga que estava ali gratuitamente. Então ele está dizendo o seguinte, ele está questionando se o ato de passar por perto de um local onde tem a comida e pegar aquela comida gratuitamente e comer, se isso seria ilícito. Ele fala, não, principalmente pelo fato de eles estarem com fome. Ou não tendes lido na lei, ou seja, e onde está na lei que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Em que sentido é que nós devemos entender viola? Trabalham, porque os sacerdotes trabalhavam ao sábado. E ficam sem culpa. Não tendes lido na lei, ou seja, a lei estabelece, Deus estabeleceu que os sacerdotes trabalhariam inclusive aos sábados. Ou seja, eles não cessariam a sua atividade ao sábado. Então eles violam em que sentido? Eles trabalham no sábado. Eles violam a lei, não, porque é a própria lei que determina que eles trabalhem aos sábados. E, da mesma forma que os sacerdotes trabalharem ao sábado, porque Deus estabeleceu que isso era essencial que permanecesse todos os dias, da mesma forma que isso não anulava o sábado, o fato de Jesus ter usado esse argumento também não está anulando a questão do sábado como um dia de guarda. Isso fica muito claro. Jesus fala, não tem deslido na lei, e quando nós vamos até a lei, nós percebemos o quê? Isso era determinado por Deus, e por isso que eles ficam sem culpa. Por isso os sacerdotes trabalhavam e ficavam sem culpa, porque era estabelecido na lei. Eles não estavam violando a lei. Eles estavam violando o sábado em que aspecto? Eles estavam trabalhando, eles não cessavam as suas atividades, porque o próprio Deus determinou que não seria assim. No entanto, as outras atividades tinham que ser cessadas, o próprio Deus determinava isso. Então, o fato dos sacerdotes trabalharem ao sábado não foi e nunca será motivo para
justificar o sábado tenha cessado, assim como não cessou naquela época. Não se pode usar esse argumento de Jesus para dizer que o sábado cessou. Assim como depois de Davi ter feito isso, e o sábado, a necessidade do sábado não cessou. Então, ele não está comparando o sábado com mandamentos cerimoniais. Ele está comparando a situação de fome dos discípulos e o fato de que, se os sacerdotes poderiam, inclusive, trabalhar aos sábados, porque era essencial, porque Deus via nisso algo essencial, então por que se questionaria as pessoas por comer um alimento que estava ali gratuitamente à disposição dessas pessoas? E aí ele fala: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E nesse momento ele anula o sábado? Não. O fato de dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado, assim como ele é Senhor de toda a lei, não faz com que nenhum mandamento da lei seja anulado. Então ele fala: o Filho do Homem é Senhor do primeiro mandamento. Isso não anula o primeiro mandamento. Ele é Senhor do segundo mandamento. Então, se ele falasse: olha, o Filho do Homem é Senhor da lei, porque Deus é Senhor da lei. Isso não anula a lei. Então perceba que existe uma certa confusão ao se utilizar esse verso, por exemplo, essa passagem, para dizer que Jesus teria anulado a necessidade de se guardar o sábado. Ele não está anulando a necessidade de guardar o sábado. Ele está discutindo com os fariseus a questão de se o que os discípulos fizeram era ou não uma transgressão do sábado, tendo em vista o contexto bíblico, que fala da questão de situações de necessidade, em que eles não estariam ali quebrando um mandamento, eles não estariam ali de forma rebelde ou por medo, abrindo mão da sua fé, não. Ele estava falando sobre uma situação em que, olha, assim como Davi teria comido o pão da proposição num momento muito delicado, né? Então nós estamos aqui, nós devemos entender a fome do rei Davi como um momento extremamente delicado, ímpar, uma situação ímpar. E quando ele fala aqui dos sacerdotes no templo, ele está falando de algo permitido pela lei, o que não faria sentido se ele quisesse se ele fosse dizer que o sábado já não estava de acordo com a lei, que o sábado não precisaria ser seguido. Ele só falou: ó, a lei permite que os sacerdotes trabalhem no sábado, ou seja, violem o sábado no sentido de não cessar suas atividades aos sábados e ficarem sem culpa. Ou seja, Deus estabelece situações essenciais em que uma atividade no sábado não seria uma violação do sábado. É isso que Jesus está colocando. E aí ele fala da questão da misericórdia, de ter misericórdia. Ele não está, ou seja, ele está discutindo essa questão. Seria o fato de comer, pegar uma espiga e comer, seria errado? Ele está dizendo que não. É isso que ele está dizendo. Essa é a discussão da passagem e não a desqualificação do sábado como dia de guarda. E aqui ele fala, né? Ou não lesses na lei que no sábado os sacerdotes no templo, o sábado profanam, aqui a tradução é ainda mais forte, né? E inocentes são, digo, porém, que o templo, que maior do que o templo está aqui, quem está aqui. Então, o que eu quero enfatizar aqui? Nós devemos ter muito cuidado com a questão da tradução, não é? A tradução de determinadas palavras. Porque o que Jesus está enfatizando ali é que os sacerdotes trabalham aos sábados. Os sacerdotes no templo, eles trabalham aos sábados e são inocentes porque a própria lei determinava que eles trabalhassem aos sábados. E por isso que eles ficavam inocentes. Aí aqui nós temos mais uma vez aqui o que é traduzido como profanação, né? E essa palavra, que é traduzida como profano, profanar, ou trabalho, tem basicamente o sentido de trabalhar, não é tornar o sábado algo que não é santo diante de Deus, não. A santidade do sábado não era afastada pelo trabalho sacerdotal, porque o trabalho sacerdotal é um trabalho santo. Então, o trabalho dos sacerdotes tornava o sábado ainda mais santo, porque era um trabalho espiritual, dentro da questão da expiação do pecado do ser humano. Então,
o que é traduzido como profanar o sábado ou violar o sábado, basicamente é o quê? O ato de trabalhar, de não cessar as atividades aos sábados. Então, para o sacerdote, muitas vezes o sábado era um dia de maior trabalho, inclusive, ele tinha que oferecer mais sacrifícios. Então, Jesus, longe de desqualificar o sábado aqui, ele está esclarecendo como a interpretação do que deve e o que não deve ser feito no sábado deveria ser feita. Aqui nós temos a palavra em questão, no sentido de quebrar, profanar, né? Então nós vemos que existem outras palavras. A palavra profanar não me parece ser a mais adequada. O que parece mais é o sentido de quê? De quebrar o ciclo de cessação de atividades que as outras pessoas tinham que fazer, né? De trabalharem no sábado. Aí sim seria um termo mais adequado, visto que Jesus estava falando de algo que era não só permitido, como também determinado pelo próprio Deus. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E aí, veja que a mesma palavra, né? E os meus sábados profanaste. Em que aspecto aqui ele está falando sobre profanação do sábado? No sentido de que havia uma determinação de que aquelas pessoas não deveriam fazer aquilo no sábado e elas faziam. No caso dos sacerdotes, eles não faziam isso. Os sacerdotes faziam o que era determinado por Deus. Então, enquanto determinadas pessoas, ao manterem suas atividades, estavam profanando o sábado, porque estavam transgredindo o que Deus diz, no caso dos sacerdotes, eles não estavam transgredindo a lei, pelo contrário. Por seguirem a lei é que eles estavam trabalhando aos sábados. Portanto, guardareis o sábado, porque santo és para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Lembrando que o mesmo Deus que falou isso foi o que determinou, ou seja, qualquer que fizer alguma obra proibida por Deus, né? Porque a obra do sacerdote era determinada por Deus. Então, qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. E aí fala aqui da questão celebrar por aliança perpétua, né, um sinal para sempre entre mim e os filhos de Israel, e evidentemente não exclusivo, como nós já estudamos, que o fato de falar do povo de Israel não era uma exclusividade ao povo de Israel, assim como as promessas dadas a Israel também não foram exclusividade do povo de Israel, mas a todo aquele que viesse a querer aceitar a palavra desse mesmo Deus. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, farás toda a tua obra, tuas atividades, não é? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nem o trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem os animais, olha só. Nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que teu servo e tua serva descansem como tu. Olha só, porque o servo e a serva, né, eles dependiam da determinação do Senhor. Então, para que todos tenham, então, o caráter claramente aqui humanitário do sábado. E a questão de nenhum estrangeiro anula essa questão de exclusividade com Israel. Porque se fosse assim, não haveria necessidade, né, não haveria problema do estrangeiro ficar lá isolado, fazendo a atividade dele. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. Quem quiser cozer no forno, cozei. Quem quiser cozer em água, cozei. O que sobejar, guardai para vós até amanhã, né? E guardar até o dia seguinte, como Moisés ordenou, e não cheirou mal. Era o único dia em que isso acontecia, né? Da sexta para o sábado, da preparação para o sábado. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mesmo tendo ali a oportunidade de terem colhido, e terem colhido em dobro, eles ainda assim saíram para colher. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu sábado, portanto
ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Não saia do seu lugar para colher, obviamente. Então é isso que Moisés estava se referindo. Não saia para colher. Não saia a colher no sábado porque já tem provisão. Deus já está dando provisão para 2 dias. No caso dos discípulos, nós estamos falando de pessoas que não saíram para colher, eles saíram para pregar, estavam passando por ali e simplesmente pegaram a, ali para comer gratuitamente, sem nenhum problema. Então veja que nesse caso aqui nós estamos falando de um caso de ambição, porque evidentemente eram pessoas que tiveram oportunidade e colheram em dobro no dia da preparação e ainda assim ao sétimo dia saíram para colher, sendo que Deus já havia falado, olha, no dia da preparação eu vou dar em dobro. Então, ou seja, no caso dos discípulos, nós estamos falando de o próprio Jesus ali está colocando uma situação que é uma situação atípica, que eles estavam com fome, eles não tinham recebido alimentação adequada, o suficiente. Então, Jesus está colocando 2 pontos: a questão da fome e a questão de que há atividades que o próprio Deus determina. Então, dizer que todo e qualquer tipo de atividade, inclusive a de pegar um fruto que está ali à disposição, que eu não saí para com essa intenção, eu não separei minha família para sair para colher, né? Ele está dizendo que, ou seja, ele está dizendo que não se pode generalizar o que seja transgressão em relação ao sábado. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais alguma obra. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas da cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes e os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Então, mas se não me ouvirdes para santificar o dia de sábado, para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então Deus está deixando bem claro, o sábado é santo, existe, além da questão da comunhão com Deus, existe o aspecto humanitário, e se deixar a pessoa descansar, a pessoa sair daquele aspecto secular e viver ali com comunhão com a família, uma visitação, um trabalho espiritual. Então ele está deixando que nenhuma obra secular, nenhuma obra servil desnecessária deve ser feita no dia de sábado. E Matitias, dentre os levitas, primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em Sertãs. E alguns dos seus irmãos, filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Não acendereis fogo, né, nas vossas moradas no dia de sábado, é o que a Bíblia diz, né? E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porque ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Então Deus está dizendo que aquele que adulterou, tornou sangue nas mãos, ou seja, machucou os inocentes, né? E com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo. E ele está, olha só, ele está falando que contaminaram o santuário e profanaram os sábados de Deus. Então veja que Deus sempre disse, olha, a transgressão do que eu estabeleci para o dia de sábado é uma profanação, e não o trabalho do que é determinado para que seja feito aos sábados. Então, tendo essa compreensão, nós entendemos que quando Jesus fala os sacerdotes violam o sábado, ele está dizendo que simplesmente os sacerdotes trabalham, ficam sem culpa, porque isso é determinado para que eles façam, e eles estavam comendo não por capricho, eles não estavam pegando por capricho, estavam pegando porque estavam com muita fome, comparou com a fome de Davi, que possivelmente tenha feito isso no contexto de vinda de uma guerra, e então nós entendemos, claro, ou de uma situação ali que é bastante atípica, não é? Então nós percebemos aqui que
o contexto bíblico ele não permite enxergar a fala de Jesus como algo que tira do sábado a sua santidade, mas pelo contrário, ele estava estabelecendo limites entre o que era permitido e o que não era permitido no dia de sábado. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é esse que fazeis profanando o dia de sábado? Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus servos. Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Então veja, para santificar o sábado, os levitas deveriam guardar as portas, inclusive no sábado. Para que eles não entrassem, o que tinha que ser feito? Veja só, dando sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas. Ok. E mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns de meus servos. E além disso, ele disse o quê? Aos levitas, ele disse que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Então, para que o sábado fosse santificado, para que não entrassem os mercadores ali no dia de sábado, alguém tinha que guardar as portas no dia de sábado. Ou seja, ele está estabelecendo que para que o sábado não fosse transgredido, um grupo de pessoas teria que auxiliar, inclusive guardando as portas. Então veja aí o contexto bíblico mostrando a distinção entre o que é profanar o sábado e o que é um trabalho necessário nesse dia. Firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E falou-se, e aqui, né, a questão do sacrifício. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a manhã até a tarde. Fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente para os filhos de Israel, por aliança perpétua. Então, o contexto bíblico quebra essa ideia de que os sacerdotes estivessem transgredindo o mandamento do sábado. E o que eles estavam fazendo era trabalhar no sábado. Então, Jesus estava dando exemplo de um trabalho permitido, e não só permitido, mas determinado no dia de sábado. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário, da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos do ministério da casa do Senhor. Então veja, essa guarda envolvia inclusive o cuidado com a congregação e com o santuário no dia de sábado. Então aqui mais o contexto de crônicas, né? Porém ninguém entre na casa do Senhor senão os sacerdotes e os levitas que ministram. E tomou cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas, né? Fizeram os levitas, olha só, isso é resultado do quê? Fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada. Então, veja que ele toma os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, ou seja, ele estava falando de um contexto em que havia atividades no sábado, né? Então vamos entender o que ele diz. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Esses entrarão porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do
Senhor, todo o povo para a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto, porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E aí, nesse contexto, ele fala de entrar no sábado, sair no sábado, né? Então, ou seja, um cuidado que deveria ser feito todos os dias. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos sábados, na lua nova, nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. Ou seja, trabalho determinado para os dias de sábado. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, santificar o sábado era o quê? Aquele que deveria cessar as atividades, cessar as suas atividades, e aquele a quem era determinado que se trabalhasse no sábado, manter o seu trabalho, visto o fato desse trabalho ser essencial para o dia de sábado, inclusive, trabalho da expiação. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então Deus está falando que a obediência era relacionada à morte? Não. A obediência era relacionada à vida. Eles profanaram os meus sábados, e por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra ele a minha ira no deserto. Então veja, o sábado não tinha, não era um dia meramente de rituais, cerimoniais. Não, o sábado era um dia de cessação de atividades, o sábado era um dia humanitário para que as pessoas tivessem a oportunidade de descansar das suas atividades seculares, das suas atividades servis, inclusive, até os animais, inclusive, o descanso. Então veja que o sábado tem um caráter humanitário, ele tem um caráter de saúde, de descansar, de cessar aquele ciclo secular de atividades. Então o sábado ele não tem meramente, ainda que nele se faziam sim trabalhos cerimoniais, ele não existia por causa das cerimônias, ele existia basicamente porque Deus deixou como um dia de cessação de atividades, e ele fala, porque assim como eu descansei, criei o mundo em 6 dias, e no sétimo eu cessei minhas atividades, vocês vão fazer o mesmo. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Se desviares o teu pé do sábado, ou seja, de transgredir o sábado, né? De fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, dia de alegria, dia de estar com Deus, dia de cessar as atividades seculares, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, o que deixa claro aqui que o sábado não é um dia meramente cerimonial. Ele está deixando claro que o sábado é o dia de honra a Deus, é um dia de santificação a Deus, é um dia de descanso a todos, de mostrar humanidade, de mostrar respeito a todos, inclusive aos animais. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, honrar não seguindo os próprios caminhos, ou seja, não era meramente um dia para cessar, para lá oferecer sacrifício, não. É para não seguir os próprios caminhos, não fazer a própria vontade, não falar as próprias palavras. Porém, ao sétimo dia haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Então havia vários momentos de cessação de atividades, tanto em dias, como em meses, como em anos. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. Então veja, no ano de descanso para a terra, os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. Então veja, o mesmo texto que está falando da questão da necessidade de descanso da terra, fala que, apesar disso, o fruto pode ser sim para alimento. Oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Então não há nenhuma obra secular, mas a oferta é queimada ao Senhor.
além do sábado do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então veja a questão do trabalho determinado e o trabalho não determinado por Deus. E aí nós vemos isso repetido em Marcos e em Lucas, e olha só, passando eles no sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vê por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele diz, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade, e aqui ainda ele coloca algo a mais, estava em necessidade e teve fome. Aqui em Marcos 2:23 nós vemos aqui, por exemplo, vamos ler aqui na tradução interlinear do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, Marcos 2:23 a 28. Vamos ver o que está escrito nessa parte, né? 23 a 28. Na revista atualizada diz: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros? Na nova tradução na linguagem de hoje. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? E na tradução propriamente interlinear está dizendo o seguinte: nunca leste o que fez Davi quando necessidade tinha e teve fome, e ele e os que com ele, como entrou em casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote? E os pães da proposição comeu, os quais não é permitido comer, exceto aos sacerdotes, e deu também o que com eles, estando e dizia a eles: o sábado por causa do ser humano foi feito, e não o ser humano por causa do sábado. Então veja, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do sábado é Senhor. Então ele conclui a fala do filho do homem ser Senhor do sábado, após a fala, o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Evidente. Assim como o mandamento não adulterar, ele foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do mandamento não adulterar. Isso não torna o adultério algo permitido. Então veja que não é essa a intenção de Jesus. A intenção dele é esclarecer que, sendo o sábado um dia para o benefício do ser humano, e dentro desse benefício cessar as atividades seculares, não há por que manter uma pessoa com fome, sendo que ali o alimento gratuito para ela comer, porque é sábado. E os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando com as mãos as comiam. Então, olha, pegou, esfregou com as mãos e comeram. Veja que eles não fizeram mais nada, eles não há nada indicando que eles estavam fazendo fogo, alguma coisa nesse sentido. Eles simplesmente pegaram as espigas, esfregando e comiam. A mesma coisa que eles fariam se a espiga já estivesse com eles. Por que deveis fazer o que não é lícito? E aí ele fala novamente, né? Davi, quando teve fome, veja que os textos são claros em dizer que eles tiveram fome, né? Fala de Davi tendo fome, os outros textos falam inclusive dos discípulos tendo fome, né? Comendo ali. E o próprio Jesus, quando ele ali enfatiza Davi e os que estavam com ele tendo fome, evidentemente ele estava confirmando que os discípulos também estavam com fome e passando por uma necessidade naquele momento. E aí ele dizia, o Filho do Homem é Senhor até do sábado, em Lucas 6, de 1 a 5. Então nós vemos pelo contexto aqui que Jesus não está anulando a necessidade de se guardar o sábado, mas estabelecendo que isso não era uma transgressão do sábado. O que não haveria necessidade se ele quisesse ensinar realmente que o sábado não tinha utilidade, evidentemente ele não usaria esse conjunto de lógica aqui para justificar que aquele trabalho não estava de forma contrária à vontade de Deus no dia de sábado. Que não era basicamente um trabalho. Eles estavam passando por ali, pegaram a espiga, pegaram para comer. O que eles fariam? Pegassem uma maçã para comer, ou seja, eles não estavam fazendo nenhum trabalho secular, trabalho servil proibido naquele dia. E aí, para entender um pouco mais essa questão da colheita, nós vemos um outro episódio também, que é a questão de curar aos sábados, ou seja, o que não faria sentido se Jesus já tivesse dito que o sábado era um dia para fazer qualquer coisa, né? Ou seja, por que discutir sobre a licitude, o ser lícito,
pegar algo ali, passando por uma seara, e pegar ali, não estava ali com a intenção de fazer colheita, ah, e falar sobre o ser lícito ou não curar aos sábados, se isso fosse proibido. Então não faria sentido. Então no próximo estudo, nós vamos aqui, lembrando desse contexto, né, verificar que esse texto, junto com os outros textos, eles mostram que, longe de Jesus cancelar o sábado como um dia de guarda, ele estava confirmando o sábado como um dia que deveria ser guardado, mas da maneira correta. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo estudo. Vou convidá-los mais uma vez para uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos aprender a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando e nos fortalecendo em todas as coisas e nos perdoando por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus possa estar conosco a cada momento. Nós agradecemos. Amém.